Fala galera, tudo bem com vocês? Cara de boa? Mano, nossa segunda aula hoje, espero que a primeira aula tenha sido aí top, que tenha falado ao seu coração. E se Jesus stalkeasse você, cara? E aí? E se Jesus stalkeasse você? Seria BO, seria treta ou dava nada, ia dar de boa? Jesus te seguiria? Jesus curtiria suas postagens? Né? Jesus comentaria os seus posts? Cara, essas perguntas, elas devem, nortear as nossas vidas todos os dias, cara, porque isso vai de encontro à motivação do nosso coração, né, no porquê a gente usa e tal. Então, a proposta da primeira aula era justamente mostrar isso, né, aplicar essa proposta das escolhas das nossas redes sociais, de como usamos, né, se Jesus faria essas mesmas escolhas, se Jesus agiria da mesma forma. Já essa segunda aula, nós vamos tentar aplicar essa parada das redes sociais com as nossas escolhas de uma forma mais específica, de uma forma mais profunda. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é: escolha não ser escravo. Simples. Escolha não ser escravo. Escolha não ser escravo das suas redes sociais. Escolha não ser escravizado, cara, por aquilo que você fica a maioria do seu tempo. Ah, Lucas, mas eu não fico tanto tempo nas redes sociais. Mas provavelmente você fica muito tempo assistindo série. Você fica muito tempo jogando videogame. Você fica muito tempo no FIFA, no CS. Tá ligado? Provavelmente você perde muito tempo da sua vida, da rotina sua, em algum meio digital, em algum meio virtual. Isso, cara, é péssimo. A grande questão da aula é: escolha não ser escravo, cara. Escolha não ser escravizado por aquilo que te consome. Eu queria perguntar para você, antes da gente continuar e voltar para esse tema, se você é alguém que se projeta. Você é alguém que faz projeção de você por meio das suas redes sociais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maior consequência dessa projeção, é o tempo que você tem dedicado às suas redes sociais. É o tempo que você tem dedicado a fazer uso daquilo que te consome. Apesar da série ser especificamente sobre redes sociais, a gente pode aplicar isso também, como eu disse antes, ao tempo que você gasta jogando videogame, ao tempo que você gasta assistindo séries, ao tempo que você gasta jogando, enfim. Isso se aplica a todo este tempo. Por quê? Porque às vezes nós projetamos algo que de fato nós não somos. Ou seja, você tem costume de projetar algo inexistente. Você tem costume de aplicar algo na sua vida que você de fato não é. E isso, na grande maioria das vezes, é você tentar ser quem de fato você não é. Por quê? Porque você projeta ser alguém na escola. Você projeta ser alguém na academia. Você projeta ser alguém no esporte que você faz. E essas projeções que você tem no seu dia a dia, ela não está de acordo com aquilo que você é dentro da sua casa, por exemplo. Com aquilo que você é na igreja, por exemplo. Cara, menina, para de fazer projeções. Pare de projetar. Isso pode causar um mal enorme a você. Isso pode ser um grande perigo. Por exemplo, quando você projeta ser quem você não é nas suas redes sociais, isso pode causar em você várias coisas. Inclusive, um complexo de inferioridade. Ou destruir a sua autoestima. Por quê? Porque quando você se projeta, você se compara. Quando você se compara, você ou se iguala, ou ultrapassa, ou diminui. Ou seja, quando essas coisas acontecem,
Você começa a se projetar por meio das suas redes sociais, você começa a fazer comparações com pessoas que também são projetadas. Por exemplo, menina, viaja comigo, velho. Você entra no Instagram de uma famosinha, de uma blogueira, você olha a rotina de vida dela, você olha as fotos que ela posta, você olha, sei lá, o corpo dela. E você começa a querer comparar um corpo editado por Photoshop e aquela parada toda, uma falsa projeção, e começa a olhar para si. E isso vai consumir a sua autoestima. E isso vai causar em você um complexo de inferioridade. Só para você ter uma ideia, talvez você tenha assistido o Dilema das Redes Sociais. E é interessante que neste documentário tem uma pesquisa que diz que após o aprofundamento nas redes sociais, os adolescentes começaram a se projetar de tal maneira que complexo de inferioridade, que a destruição da autoestima, que a passividade, que a depressão, a ansiedade, a autoflagelação cresceu cerca de 70%. Você faz ideia do que é 70%? Quando você se compara, quando você faz uma falsa projeção, você está dizendo para você mesmo que você é inferior, que você não tem valor, que você não vale nada. Cara, para de se projetar, velho. E quando a gente fala sobre falsa projeção, quando a gente fala sobre tempo nas redes sociais, quando a gente fala sobre escravidão das redes sociais, eu trago a memória do documentário que eu espero que você assista. Eu trago à memória um momento, em um dos momentos do documentário, quando começa a passar aqueles filmes rápidos, entra no momento da família. Então a filha e a mãe estão assistindo televisão e de repente começa a passar um cofre de cozinha. O cofre de cozinha é para aquelas pessoas que não têm controle, que são pessoas impulsivas na alimentação e tal. Então aquele cofre é um cofre que você coloca alimentos lá dentro e você programa ele um tempo determinado, ele só abre depois desse tempo determinado. Então a mãe olha aquele negócio e fala, cara, que negócio legal, né? Eu podia aplicar isso para a nossa realidade. Resumindo a história, na hora da janta, a mãe decide pegar todos os celulares do marido e dos 3 filhos e colocar nesse cofre de cozinha e configurar para que aquele cofre só abrisse depois de 1 hora, que era o tempo ali de convivência, porque aquela família não tinha convivência. Os celulares, as redes sociais não deixavam aquela família se entrosar, se comunicar, conviver. Então a mãe pega o telefone de todo mundo e quando chega na Laila, que é adolescente, a filha mais nova, ela não quer entregar, a mãe é obrigada então a tomar o celular da mão da filha. Pega os celulares, coloca no cofre, configura e vai sentar na mesa para jantar. De repente, do nada, surge o barulho de notificação. Aquela menina, cara, ela fica impulsiva. Ela começa a querer tremer, ter tique, quando ela ouve o barulho da notificação. Então ela finge levantar para ir na cozinha, pegar alguma coisa e vai justamente no cofre. E quando ela pega o cofre e tenta abrir, a mãe ouve e olha para trás e diz, filha, está trancado, está configurado, só vai abrir daqui 1 hora, esquece. Cara, sabe o que essa menina faz, velho? Essa menina pega um alicate, essa menina pega uma chave, ela quebra o cofre e pega o celular. Ou seja, a Laila é a amostra maior do que é a nossa atual geração. Uma geração que é escrava das redes sociais. Uma geração que é escrava da tecnologia. A pergunta que eu faço para você é, você gasta mais tempo com as suas redes sociais
do que com as demais coisas. Você é escravo das suas redes sociais. Você é escravo ou escrava do seu videogame. Você é escravo das séries, enfim. Faça essa pergunta para você e seja sincero. E falando sobre projeção, voltando lá atrás nos slides aí, eu queria saber se você sabe, redundante, né? Eu queria que você me respondesse. Qual a foto mais curtida do Instagram hoje? Olha só, a foto mais curtida do Instagram hoje. A foto de um ovo. Essa publicação é mais antiga, não me falha a memória. Não, é a recente. É a recente. 52 milhões de curtidas. Essa é a foto mais curtida do Instagram na história. Ah, Lucas, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver. Porque se você depende dos likes, se você depende de curtidas, se você depende de comentários nas suas redes sociais para ter autoestima, para ser alguém motivado e alegre por conta das suas redes sociais, você olha para um ovo e percebe que um ovo tem mais curtida que você. Aí eu te pergunto, para que projeção? Para que se projetar? Se a foto mais curtida do Instagram hoje é um ovo. Para que se projetar, cara? Para quê? E voltando no documentário, eu lembro de outra história, que a Laila, ela está no quarto dela tirando umas fotos, então ela faz uma caretinha mais feia lá, tipo, que os adolescentes fazem hoje, né? Tipo, puxando as caretinhas mais estranhas, né? Aí faz aquela caretinha, tira a foto e começa a editar a foto. Então ela faz um tanto de edição nos programas lá no aplicativo e tal, e posta essa foto. E quando ela posta essa foto, começam os comentários, linda, maravilhosa. É engraçado demais, velho. Maravilhosa, tipo 1 milhão de comentários, aí a mesma pessoa comenta 100 vezes, linda, maravilhosa, bonita, gata, não sei o quê, você mia, e não sei o quê. Ou seja, quando aquelas pessoas começam a comentar a foto dela de forma agradável, ela fica toda feliz, a autoestima dela sobe, aí de repente, vem o comentário destruidor. Vem um comentário de uma pessoa que fala assim, você esqueceu de tapar as orelhas ficaram de fora. Porque todas as vezes que ela postava uma foto nas redes sociais, ela jogava o cabelo para tampar as orelhas dela. Aquele único comentário foi responsável por destruir a autoestima dela. Ou seja, ela tinha 300 comentários favoráveis, comentários elogiando ela, mas um único comentário que fez chacota com ela, destruiu a autoestima dela, acabou com o dia dela. A pergunta é, para que se projetar, cara? Para de ser escravo. Uma outra coisa, é algo muito interessante, que é esse termo, algoritmização da vida. Deixa eu te falar uma coisa, nós vivemos um tempo que você é aquilo que você pesquisa, que você é aquilo que você interessa, que você é aquilo que você posta. Cara, a algoritmização da vida é quando você mostra ser aquilo que você transmite por meio das suas redes sociais. Quando você mostra ser aquilo que as suas postagens falam por você, não aquilo que você é de fato. Nós somos algoritmos que traduzem quem nós somos, que mostra quem nós somos, que mostra o real interesse de um coração pecaminoso, de um coração desinteressado a entender e a amar Jesus. Quando você olha as suas redes sociais e você percebe propagandas de vídeos, de compras, etc e tal, aquilo é resposta do que você é. E falando sobre isso, sobre o uso das redes sociais, sobre o perigo que é, cara, deixa eu te falar uma coisa, as redes sociais são bênção, sim. As redes sociais é muito top, é um lugar muito bom para a gente fazer a diferença.
Mas se você não souber usá-las, cara, elas vão destruir a sua vida. Porque elas podem serem responsáveis por te fazer ter uma depressão profunda, por te fazer ter crise de ansiedade, por te fazer ter comparações que vai acarretar talvez numa autoflagelação, de você querer se cortar, de você querer tomar uma decisão precipitada de tirar a sua vida. Cara, para de se comparar. Você é a imagem e semelhança de um cara maior, de um Cristo ressurreto, velho. Para a gente finalizar, eu queria que você se atentasse a isso. 3 maneiras que provam que o celular está mudando a sua vida. 3 maneiras que provam que o celular está destruindo você, que as redes sociais está destruindo com a sua rotina de vida, está consumindo a sua alegria, está te fazendo escravo dela. Viaje comigo lá. Primeira, antes de agradecer a Deus por mais um dia, você olha as suas redes sociais. Uma prova de que você é escravo delas, o primeiro ponto é esse. Quando você acorda pela manhã, ao invés de você ajoelhar, agradecer a Deus, sei lá, ler a Bíblia, fazer um devocional, você pega o seu telefone e vai olhar o Instagram, vai olhar o Facebook, vai responder o WhatsApp. Se você faz isso, provavelmente você tem feito a escolha de ser escravo, de ser escrava das suas redes sociais. E isso, cara, desagrada o coração do Senhor. Segunda coisa, você passa mais tempo nelas, ou jogando, ou fazendo alguma outra coisa, do que estudando, do que lendo a Bíblia, do que se relacionando com pessoas. Cara, se você olhar a sua rotina e perceber que a sua rotina gira em torno das suas redes sociais, gira em torno do seu celular, gira em torno das suas postagens, cara, se você faz isso mais do que se relacionar com pessoas, se você faz isso mais do que você ler a Bíblia, se você faz isso mais do que você ora, provavelmente você está fazendo a escolha de ser escravo e de ser escrava do seu celular, das suas redes sociais, do seu notebook, do seu videogame, da sua série. Terceira e última coisa, você não consegue ficar sem seu celular, sem suas redes sociais, sem os seus jogos. Voltando lá ao dilema das redes, o documentário, eu me recordo que teve um momento, depois da Laila quebrar o cofre para pegar o celular dela, naquela mesma cena, ela quebra o celular do irmão. Ela trinca a tela do celular do irmão dela. Então, quando o irmão dela vai pegar o celular, percebe que a tela está trincada, ele fica indignado, velho, ele fica furioso. Ele então começa a reclamar, começa a ficar nervoso e tal. Então a mãe dele faz a seguinte proposta: filho, se você ficar uma semana sem o seu celular, eu conserto a tela dele. Se você conseguir ficar uma semana, eu conserto a tela dele e já era, beleza, filé, tranquilo. Ele então aceita o desafio. Ele pega o telefone, coloca o telefone lá e deixa o telefone lá. Agora começou o verdadeiro dilema. Por quê? Resumindo a história, porque passa 30 minutos, se não me falha a memória, ele começa a ficar inquieto. Passa 1 hora, ele está deitado na cama dele e inquieto. Passa 2 horas, ele não sabe mais o que fazer. Passa 3 horas, ele já tá olhando para o nada. Cara, no fim do dia, aquele menino está desesperado. No fim do dia, ele está perdido. No fim do dia, ele está sem saber o que fazer. Cara, ele consegue, então, resumindo a história, ficar acho que 2, 3 dias sem o celular, mas ele literalmente pira. Ele literalmente enlouquece. A pergunta é, se você não consegue ficar horas, minutos, um dia sem seu celular, provavelmente você é escravo, é escrava dele. A grande questão é, quanto tempo você fica sem o seu celular? Se você, assim como você
fica com o seu celular. Se da mesma forma você ficasse com a Bíblia, cara, provavelmente você decoraria toda a Bíblia. Essa é a verdade. Esses 3 pontos é verdade. Se você olhar para eles e perceber que você faz parte de cada um desses 3 pontos, o Senhor quer falar ao seu coração para você escolher deixar de ser escravo delas. Para a gente finalizar, eu queria deixar para vocês aqui Cristo e a missão. Cristo e a missão. Não compre amor. Não se projete. Você não precisa disso. Você não precisa transmitir uma mensagem de alguém que você não é. Cara, o próprio Cristo, o próprio Deus na criação, Ele foi responsável por projetar você. Um projetista maior foi responsável por fazer você da forma que você é. Pare de se projetar. Pare de se projetar e olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz do Cristo que tanto te amou. Olhe para a cruz do Cristo que escolheu deixar de viver para que nós tivéssemos vida e vida em abundância para viver para Ele, em abundância para parar de se projetar, em abundância para olhar para dentro de si e falar assim, não, eu não preciso me projetar porque eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo e verdadeiro. Você é amado, você é amada como você é. Por favor, pare de ser escravo, cara. Pare de se projetar. Isso está destruindo a sua vida. Isso está fazendo com que você tenha escolhas ruins. Isso está fazendo com que a sua autoestima seja destruída. Isso está fazendo com que você comece a ter crises emocionais, crise depressiva, crise de autoflagelação. Pare de se projetar. Olhe para a cruz. Porque quando você olhar para a cruz, você vai entender o sentido da vida, você vai entender a imagem de quem você é, porque o Cristo da cruz é o Cristo responsável por morrer por você. Mas não, Ele não fica morto, mas ao 3º dia Ele ressuscita. Ressuscita para nos dar uma notícia. A notícia é, você é amado, você é amada. Você é a minha imagem e semelhança, filha. Filho, você é a minha imagem e semelhança. Pare de se projetar. Pare de querer ser escravo das suas redes sociais. Se dedique a mim orando. Se dedique a lendo a Bíblia. Se dedique a ser um adolescente apaixonado por mim. Faça isso. Faça isso. E para a gente finalizar, a missão é, primeiro ponto, faça um compromisso com você. Faça um voto, faça um voto. Desapegue do seu celular, desapegue das suas redes sociais. Cara, faça um voto, velho. Faça um voto de ficar um tempo determinado do seu dia sem celular. Ou vai naquela paradinha lá que configura lá para dar um tempo determinado e você parar de mexer. Cara, desapegue disso. Segunda coisa, no primeiro momento do dia, ore antes de pegar seu celular. Leia a Bíblia antes de pegar seu celular. Cara, faça isso para você provar para si mesmo que você não é um escravo, que você não é escrava das suas redes sociais. Terceiro ponto, diminua o tempo de uso e se relacione com alguém. Se relacione com seus pais. Se relacione com seus irmãos, com seus primos, primas, amigos. Deixa eu te dar uma notícia. Você tem que louvar a Deus se você tem os seus pais perto de você. Se você tem os seus irmãos perto de você. Quantos adolescentes que perderam os pais, que perderam as mães. Tantos adolescentes que nessa pandemia perderam aquela pessoa que mais o amava, a mãe. Eu conheço casos de adolescentes que perderam os pais nessa pandemia. E eles não têm o privilégio de poder ter o abraço da mãe e do pai, cara. Valorize os seus pais, velho. Aproveite eles, deixe o celular de lado.
por favor. Quarto ponto, seja mais ativo por meio de alguma atividade física. Se você perceber, talvez você tinha uma rotina, cara, de algum exercício que você fazia, de algum esporte que você praticava, de alguma coisa, aí chegou a pandemia e essa pandemia acabou com tudo, aí você afundou nas redes sociais, você caiu de cara nela, você caiu de cara na série e agora que está podendo voltar a fazer algumas coisas, você não tem mais prazer, você não tem mais vontade, cara, persevere, prove para si, escolha não ser escravo, cara. Volte a fazer o esporte que você fazia. Volte a fazer a dança que você fazia, volte a jogar seu futebol, sei lá, volte a fazer o esporte que você gosta. Quinto e último ponto, não menos importante, faça missão, cara. Faça missão. Na aula passada eu falei da caixinha que eu joguei de oração e a pessoa pediu para orar porque ela queria suicidar, ela perdeu o prazer da vida. Faça isso, cara. Faça missão por meio das suas redes sociais. Use ela para você ser um instrumento do próprio Deus para abençoar outras vidas. Eu vou reforçar o que eu falei na primeira aula. Você fazendo isso, você pode salvar uma vida, cara. Menina, viaja. Você pode ser responsável por transformar uma vida. Seja missão por meio das suas redes sociais. Escolha não ser escravo dela, pelo contrário. Subjugue as suas redes sociais, o seu celular, o seu computador, os seus jogos, a série, ao Evangelho do Cristo ressurreto, que morreu por mim e por você. Queria pedir para você divulgar essa aula, queria pedir para você pedir ao Senhor que cada palavra dessa fique penetrada, cara, no mais fundo do seu coração, beleza? Top? Então eu queria orar com você. Papai, nós louvamos a Ti, Senhor. Louvamos a Ti porque nesta aula nós aprendemos que nós somos escravos. Nós aprendemos que, de fato, nós dedicamos mais tempo às nossas redes sociais, aos jogos, enfim, do que a ser apaixonado pelo Senhor Jesus. Vá de encontro ao coração de cada adolescente neste momento, convencendo ele daquilo que o Senhor me usou para falar para eles, Pai. Daquilo que o Senhor me usou, Senhor, para transmitir ao coração deles, Pai. Não deixe, Senhor, os meus adolescentes serem escravos das redes sociais, da tecnologia, Pai. Mas que os meus adolescentes sejam apaixonados pelo Senhor. Que eles possam, a partir dessa mensagem, ser sincero consigo mesmo, e perceber que de fato eles estão sendo escravos e que eles precisam escolher deixar de ser escravo, Pai. Em nome de Jesus, que a partir dessa mensagem eles possam escolher deixar essa escravidão e ser apaixonado pelo Senhor. Obrigado, Jesus, nós te amamos. Oramos no Teu nome, pois Tu és o Deus que venceu a morte e ressuscitou. Amém, amém. Galera, tamo junto? Deus abençoe, até a próxima, tô com saudade, valeu!